Olá pessoal, sou Gesley Alves, sacerdote de Umbanda aqui no Espírito Santo e vamos para a quinta parte do React, né, da minha opinião sobre a conversa que ocorreu, o especial de Umbanda no Inteligência LTDA do podcast do Vilela. Está interessante, já tivemos mais episódios aí sobre a origem da Umbanda, sacrifício, racismo, religioso e tudo mais. E agora vamos continuar. Mas antes, se você gosta do nosso conteúdo, ó, nesse WhatsApp aqui você vai falar com a Alê, com o Alexandre, que é sobre um curso de desenvolvimento de Umbanda, curso básico, da base da Umbanda, baseado em fatos históricos, visto de uma forma social, sociológica da coisa, com o mínimo, mínimo de esoterismo, prometo, uma coisa mais séria. Se você gosta de levar a Umbanda a séria, chama o Alexandre aí, que ele vai te orientar, porque quando as aulas saírem, você vai estar alerta e vai receber as aulas. Não é para todos. É de graça, mas não é para todos. É para quem está aí em contato com o Alexandre. Depois você perder, não venha reclamar, tá bom? Então vamos pro React de hoje, sobre objetos religiosos. Eu vou fazer, acho que parece ser pequeno, mas vamos lá. A ser feita. O que está acontecendo? O que vem acontecendo na sociedade, no processo histórico que esse desbalanceio, né? E a gente está falando que está errado, assim, que não deveria ser assim, que seria mesmo revalidar. Que bom que seja assim. Seria a gente validando a ideia de cada macaco no seu lugar, né? Então, o branco tem que ser da religião europeia. Não é nada disso. Mas é sintomático, né? Por que o negro não se sente confortável no campo de fé da sua origem ancestral? E aí você vai conseguir ver isso quando você se debruça aos fenômenos sociais que a história do Brasil reserva. E isso daí, ninguém está inventando nada. Isso não é uma opinião. Isso é flagrante na história. Isso está em registros históricos. A gente só conhecer um pouquinho é importante para você entender por que ao falar de Umbanda e aproveitar, né, parece que a gente não teve oportunidade de agradecer o convite. Antes que ele agradeça, eu até devia ter falado no corte, é sobre isso aí. A Umbandeade promove vários cursos pelo Brasil inteiro, né, através da sua plataforma, e percebemos uma postura sobre difundir o orixá de uma certa forma, que não é essa forma. É isso que ele está falando, e é importante, porque está vindo da boca do diretor da Umbandeade, que é essa representação. Quando o católico, já aconteceu isso comigo, quando um católico chega no meu terreiro e vê, nossa, você tem Nossa Senhora Aparecida, ele se sente em casa. Quando uma pessoa indígena vem, nossa, você tem figura de indígena, tem cocá, se sente em casa. Mas quando vem a pessoa preta, ele não vê nada disso. Ele vê um monte de gente branca, incorporado, rodando uns peão doido, fazendo um montão de coisa. E quando vai falar em nome da religião dele, tira a cor do orixá, tira a essência do orixá. Como está se propagando no último curso que eles fizeram de orixás na Umbanda, ministrado pelo Alexandre Comino, onde orixá é cósmico. Orixá é cósmico. Orixá não é cósmico. Orixá é ancestral, divinizado, do povo iorubá. Tem cor, tem etnia, tem gosto, tem caráter, tem erros e tem acertos. São humanizados para que o africano, os descendentes, consigam se identificar no ancestral. Então é por isso que a pessoa preta, ela chega na Umbanda e não se consegue ficar, porque não tem nada ali que representa ela. E esse estereótipo vai se repetindo, se repetindo, mesmo que lá na igreja evangélica também não tenha, mas lá não cria-se um peso para a existência dela. Você falar que você é evangélico não cria um peso na sua existência como pessoa preta, mas como macumbeiro, sim. Você não consegue emprego se você é macumbeiro. Você não consegue se relacionar com muitas pessoas sendo macumbeiro.
Infelizmente não acontece dessa forma. Pode ser fácil para outras pessoas. Porque se você falar que você é esotérico, que você é maçom, que você é reikiana, que você é espiritualista universalista, tudo bem. Talvez se você for uma pessoa branca, maravilhoso. Mas quando você é preto, tudo isso se torna até macumba. Até macumba. Vamos prosseguir. E a gente está aqui Verdade. No seu podcast, na sua presença. Eu, particularmente, sou realmente fã do seu programa, Obrigado. do seu trabalho. Te acompanho desde o Mundo Canibal. Na dedicatória do livro ainda coloquei ali. E acho esse podcast hoje um dos maiores relevâncias que a gente tem nesse quesito. Estar aqui é um privilégio, uma oportunidade, porque... Como eu acompanho assiduamente, eu conheço um pouco do seu público. Eu vejo que é o público todo mundo. Democrático. É democrático. Então, assim, tem de tudo. Não é uma coisa, não é bolha, né? Então, a oportunidade de poder falar e solicitar a audiência que ouça, né? Que entenda que a gente está falando aqui é uma expressão da nossa sociedade, né? Da nossa história. Então, é muito importante que todos possamos refletir. Poxa, isso existe. Né? Existe uma realidade brasileira, existe... E aí, quando a gente fala da religião, não é aqui para ficar fazendo pregação, né? A gente não tem nenhum interesse nisso. É só de compartilhar um pouco do que existe aqui, do seu vizinho, né? Que a gente está aqui agora. Bem legal, né? Eu queria até fazer uma pausa para ver como que tá o chat, se dentro do que a gente falou, se o pessoal tem dúvida já, antes da gente prosseguir. Tem algumas dúvidas aqui sim, ó. O Rodrigo, ele tá pedindo para explicar sobre as guias, a função das guias, né? E aí já estendendo também pro Adriano sobre as ervas, né? Que acho que tem uma relação aí das ervas. Eu queria entender as guias, o lance do Preto Velho, essas figuras que a gente tem são icônicas, entender qual é a função deles, entender isso. Eu não sei se é a mesma coisa que a guia, né? É ou não? O que são as guias? São os colares. Guias são os colares, tá, né? então aqui são os colares e que tem muitos formatos, muitas formas. Usa desde contas como essa, a pedras minerais, a pedras de vidro, cristal, a sementes, etc. Isso faz parte da mística da religião afro em geral, e que tem o objetivo de, quando rezada, né, ela é feita de uma forma rezada, muito específica, e a gente entende que ela passa a ter uma potência protetiva de energia. Então, quando eu estou em contato com ela me dá uma representação. Então, por exemplo, essa daqui em especial que eu estou, a gente chama de uma guia de 7 linhas. Ela tem as cores que representam todos os orixás aqui de nosso culto, né? E ela está consagrada, ela está rezada para essa força espiritual. Então, quando eu estou com ela, eu estou mais próximo dessa força, e essa força reverbera aqui em mim. Isso traz a ideia de proteção espiritual, né? No geral, é isso, de uma forma simplificada. Agora, ervas, eu nem me atrevo a falar nada perto do mestre. Bom, pegando o gancho, né? Sem dúvida, agradecer a oportunidade da gente estar aqui. Realmente, e eu estava falando pro Lene pouco antes da gente entrar, né? É muito legal quando nós vamos em algum lugar. Tem uma erva que você não pode usar, né? Tem várias. Uma erva doce. Tem várias. Entendeu? Essa daí você não esperava. Essa você não esperava, hein? Mas o salgueiro eu posso. Salgueiro você pode. Pra quem chegou aqui, né? Desce, entendeu? Não é? É isso, é muito legal falar para esse público que não necessariamente está aqui para ouvir sobre Umbanda, está aqui para acompanhar o Inteligência Limitada. E conhecimento também. A gente falar para quem quer nos ouvir é uma coisa, né? A pessoa vai lá numa palestra do Pai Rodrigo, do Pai Édio. É pai sim. Eu chamo o Pai Édio de Pai Édio, sim. Chamo de pai, sim. Não vem falar que o Ogan tá no segundo nível. Axé. E é legal a gente... essas explicações básicas mesmo. Isso é muito bacana. Nós falamos agora há pouco sobre fundamento, né? E teve a pergunta sobre as guias.
existem coisas que são fundamentais na Umbanda, como a incorporação mediúnica e a presença do elemento, como o Dr. Ed Paed falou. As ervas, elas são um fundamento também na Umbanda. A incorporação faz parte... A incorporação faz parte. A Umbanda foi anunciada a partir de uma incorporação mediúnica, né? O transe, ele existe em toda e qualquer religião. A incorporação arquetípica, né? A presença do caboclo, do preto velho, da criança, de Exu, de Pombagira, é uma característica da Umbanda. Tá. Isso não é verdade. Telecô, temos tambor de mina, temos Cajurema Sagrado, Catimbó, que apresentam, sim, incorporações arquétipas. E muito mais antigas do que a própria Umbanda. Tá? O próprio mestre Zé Pilintra, né, ele vem do Catimbó. E a Umbanda adota essa entidade no meio da gente. Foi muito bem aceita, mas ela tem a origem do Catimbó. Tem que saber falar. Né? De outras religiões também, o Pomolocô, né? Por exemplo, o Paed pode falar um pouco sobre isso, mas são nossas bases, é fundamental. O uso da erva é fundamental na Umbanda. Agora, como eu uso a erva é particular. É particular para a Umbanda, é particular para os candomblés. Para algumas pessoas vão olhar e falar assim, pô, esse cara é louco de ir para o podcast e levar essas ervas sagradas, nossa, e falar e pegar a erva e ir lá no... Porque tem gente que acha... Tem gente que acha que não pode tirar do ambiente não sagrado. Pode, assim como a roupa. Quando o Dr. Ed falou, né? Nós não temos o direito de usar a roupa. Às vezes é complicado, às vezes, ser todo de branco em algum lugar e ser julgado por isso. Mas nós podemos usar toda a roupa que a gente quiser. Há hábitos, né? Não precisa entrar de branco. Não. Nós podemos usar a roupa que a gente quer no nosso dia a dia. Não, mas numa gira de branco. Mas existem casas que trabalham de roupa colorida. Né? Nós temos trabalhos específicos dentro do terreiro que o uniforme é outro. Entendi. Os trabalhos de esquerda, como falamos, de Exu, Pombagira, o uniforme é preto ou preto e vermelho. Tá. Né? Isso não quer dizer que nós estejamos dispostos a fazer algo fora do nosso propósito, da nossa espinha dorsal. Isso especificamente na Umbanda, né? Nos candomblés, aí já o colorido, as cores dos orixás são bem presentes. Isso. E o uso das ervas tá presente na Umbanda, vem de todas as nossas origens, da nossa origem indígena, nossa origem africana. Pegando esse gancho, né, da música também como fundamento, é interessante que, se nós pegarmos, né, a escravização aqui no Brasil, né, na América do Sul e na América do Norte, nós vamos ver a permissão de uso de elementos diferentes. Por exemplo, a capoeira lutou para ser permitida, né? E o uso do tambor. Era proibido também? Era, mas depois... Né? Depois foi permitido. Foi proibido. Agora, se nós observarmos a escravidão nos Estados Unidos, não tem tambor. Não tem? Não, porque tambor é demonizado. Não tem tambor. Não tem tambor. Aí se usa o quê? Instrumento de corda. Que as cordas eram divinas. Aí nós vemos, né? Posso usar o... Tem que se reinventar, né? Posso usar para ilustrar... Opa, perdão. Rodrigo, essa é a conga do exército, né? Do terreiro. É uma... É só um acabamento. Então né? tem um padrão de... De acordo com o Lênin... Que lindo, hein? Né? Essa marca é uma marca, se não me engano, é alemã, Menho. Profissa. Top. O Lênin podia bater aqui o tambor pra nós. Eu né? fiz. Ele é baterista. Eu fiz. Eu tava falando pro Adriano que eu fiz estágio com o Dinho Gonçalves, que era ele tinha uma tese sobre ponto de Umbanda. Eu sei vários pontos de Umbanda. Legal, que legal. Daqui a pouco Ponto nós é vamos as batidas para incorporação da sagrado, gira. Puxa o microfone mais para você, por favor. Aí. Então, nós vemos, por exemplo... Vamos lá, Lênin. Não, mas da erva, só para entender... Das ervas, elas têm uma finalidade. Tem uma função. Banho, defumação, benzimento. Está presente na Umbanda. Mas presente cura na também? Cura é transformação. Elas estão presentes desde de forrar o chão do terreiro, presente nos nossos congás, que é o nome que nós damos para o nosso altar. Congá.
Congá. Né? Congá. Presentes nos banhos de preparação, nos amacis, que são as águas de lavagem de cabeça. Né? E nós temos todo um trabalho de ervas aí de mais de 20 anos, identificando ervas, classificando ervas, colocando-as de um uso, colocando o uso da erva de uma forma simples, objetiva, ao alcance de todas as pessoas, independente do iniciado, independente da pessoa ser um religioso. Mas esse conhecimento vem passado de geração em geração? Esse conhecimento ou por iluminação? Os dois. Os dois. E agora por livro também. Por livro Rituais com Ervas, né? Mas só pegando essa base do fundamento, né? Lene, tem um toque na Umbanda que nós chamamos na Umbanda e nos candomblés também de barra-vento. Que ele é assim. Tô fazendo ele bem lento. Ó. Lembra? Blues. É. E o blues também foi demonizado. Com certeza. Né? Então, se a gente pegar demônio, o toque, tanto o toque do atabaque como o toque nas cordas... Eles mudaram para as cordas o mesmo andamento. Então nós temos, né, o próprio Ijexá, todos os toques, o que dá para você fazer no atabaque, você consegue fazer no Ijexá. A maioria dos ritmos do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, é a base de Ijexá. Populares, né? Tem o preço que Deus dá. E o de estádio, que o pessoal tem aquela batida de estádio, né? Que é bem. É que agora não pode mais, né? Antigamente tinha. Batida de estádio. Não, essa eu não sei, me ensina aí, né? Como que é, cara? Esse Vilela comediante, viu? Como é que é isso, Vilela? Não, porque também deve vir da mesma raiz, com certeza, né? Estádio, futebol, né? Uma coisa de. Era uma coisa também bem. Confesso a minha ignorância. Batida de estádio, conta pra nós. Tem a mistura, mas tem também as batidas que vêm. Você não é de jogo, né? Eu não vou muito. Mas é bem parecida com os pontos dos terreiros. Esse aqui. De Pernambuco, que também tem uma batida um pouco diferente, que vem do. É mais ou menos assim. Já foi registrada. Acaba de ser patenteada. Pronto. E qual é a função dessa? A função das ervas é trazer da batida. Cada uma te colocar numa sintonia vibratória. Na Umbanda, há uma ecleticidade nas batidas. Nós temos 5 toques básicos, né? O Ijexá, Nagô, Congo, Barra-Vento e Angola. Não, 5 toques básicos, as suas variações. Tem a ver também com a capoeira? Também vai estar aprendendo a capoeira. A capoeira ela vai usar capoeira vai usar o do São Bento Grande, São Bento Pequeno, né? Que são toques que são variações dos mesmos toques. Na Umbanda, nós temos essa liberdade. O Rodrigo falou de liberdade, Paed falou de liberdade. Eu acho que vale a pena a gente falar que liberdade leva a responsabilidade. Quanto mais liberdade você tem, mais responsabilidade você deve ter para que aquilo realmente seja pleno, ético, funcione. É uma religião que nos empodera com a liberdade. Empoderamento é responsabilidade. Empoderamento é responsabilidade. Você fala assim, legal, bacana, tudo eu posso, mas... Se tudo eu posso, é porque eu sou muito mais responsável por aquilo que está sendo dado para mim. Esse conhecimento das ervas, ele vem, sim, de forma espiritual. Me pega numa base ali. Eu vi a minha mãe usando isso no terreiro, pegando erva no quintal, colocando na panela e fervendo e nos oferecendo banho, hora da cabeça aos pés, hora do pescoço para baixo. E eu, né, bom geminiano, né, era o único que questionava, falava assim, por quê? Por quê? E eu queria saber, esse trabalho ele nasce da minha curiosidade, da minha necessidade de querer entender as coisas que aconteciam. E eu tinha essa necessidade, por que eu preciso usar essa guia, né? Minha mãe, ela pegaria lá um colar de contas, né, e ia falar assim, põe isso aqui no pescoço, né? Põe esse colar no pescoço. Eu trouxe alguns aqui. São os meus de uso de semente, né? Esse aqui com semente, esse aqui semente e um cristalzinho. São colares do dia a dia, não são colares usados na liturgia. Né? As nossas guias, as litúrgicas,
eu as tiraria do terreiro se nós estivéssemos indo para um cerimonial, algum evento litúrgico. Caso contrário, eu tenho os meus colares aqui de sair, guias de proteção. Nós chamamos de guia tanto os nossos colares como os nossos espíritos guiadores. Quando falou de guia, eu imaginei que era isso que estava perguntando e não era, né? Na verdade era das guias, As guias, né? Os colares. Então essa aqui é uma guia... Coloca aqui para focar na mesa, Adri, para ver... A guia verde e branca, né? Esse aqui é um brajazinho, pode pôr a mão, não tem problema não. Trouxe alguma para dar pro... Tô arrumando lá pra... Vilela? Vamos com uma no Vilela. Não, tô arrumando lá pra mesa. Lá se você prometer me devolver e você quiser colocar no pescoço, fique à vontade. Deixa eu ver. Só que você promete me devolver. Não prometo. Isso daqui não é presente, né? Dá pra E é mostrar útil. aí, Paquito? Qual é a função, então? Ela tem uma função... Você falou das cores, né? Sim. E aqui... As cores aqui simbolizam também. Sim, ou não? Também. Aqui a função é o elo energomagnético, de energia e magnetismo. Elas nos colocam em sintonia com um padrão de energia e magnetismo que vai propiciar a nós segurança, proteção, a própria sintonia de um campo específico, como eu falei, a fé, o amor. Que sementes são essas Que aqui? material é esse aqui? Esse aqui é uma semente de fava. E essa aqui? Semente de fava, isso aqui é semente de pau-brasil. Pau-brasil, Isso aqui né? é pau-brasil. Essa daqui é capim rosário, né? Ou lágrima de Nossa Senhora, coix lágrima. Né? E aqui um cristalzinho fumê. Essas aqui são porcelanas, né? Essa aqui é o simbolismo. Dia a dia, mas essas aqui eu saio, trago para cá. Essas têm a ver com esse contexto de ervas. Com essa energia de conhecimento. No ritual você usa as próprias de ritual. Exato. E essas vocês não podem andar na rua, por exemplo? Ou pode? Não é recomendado, só se fizer sentido, né? Para algumas pessoas isso seria normal. Para mim, não. O lugar das minhas guias é dentro da liturgia. Tá. Eu tenho meu brajá de formação sacerdotal, os meus brajás de formação sacerdotal. Brajá uma guia que você pode usar na diagonal, né? A gente chama de brajá e ele é composto de mais um fio. Eu tenho meu brajá de pai Xangô, sou filho de Xangô, né? De orixá de frente. E de mamãe Oxum, então eu tenho meu brajá de formação. Isso que eu já escutei, eu sou filho de, quer dizer o quê? Quer dizer que você vem sob a tutela de um determinado pai, uma determinada mãe. Esse sob a tutela quer dizer... É você ou é... Não, é o trabalho. Isso aí, cada meio tem o seu jeito de fazer. Nos candomblés é feito através do oráculo, Mas jogo de búzios. No começo, nas primeiras vezes que você vai, já se sabe Não, isso? depende do meio. Nos candomblés, sim. Na Umbanda, é convivência, relacionamento. Eu falo assim, desenvolvimento mediúnico é relação de amizade e confiança. Nós vamos aprendendo com esse relacionamento com a espiritualidade. E vamos ali melhorando, aparando arestas, até uma hora que nós nos encontramos em algum desses meios. O orixá de frente, ele não necessariamente é a sua potência. Ele fala assim, Vilela, tu é filho de Oxóssi. Um filho de Oxóssi poderia falar, eu sou o próprio conhecimento. Não, tua dificuldade é o conhecimento. O teu campo, a necessidade de você vir para cá nessa experiência humana é você melhorar um pouco o teu conjunto de conhecimento. Provavelmente um filho de Oxóssi vai ter um pouco de preguiça de começar e terminar, preguiça de estudar. Então o que ele vai fazer? Ele vai começar a ler um livro, chega lá no final, parece que eu li tudo. Isso não é regra, tá? Os filhos de Oxóssi não precisam me cancelar não, que eu amo todos vocês. Mas um filho de Ogum, ele pode ser desorganizado. Ele é muito bom para organizar a vida do outro, né, doutor Ed? É fácil passar pra gente uma definição desses... Você chamou de... de arquétipos. Isso. Arquétipos. Não é tão difícil, né? Quando eu falei da lenda, né? O conto mítico, falando de cada um dos orixás, é que ele demora um tempinho. Mas é melhor de explicar antes. Vamos contextualizar. Pra que servem as ervas, então, de fato? Gente, esse homem passeia demais. Fala certo, homem.
O Rodrigo, quando ele me chama lá para um Bandead, ele fala assim, pô, Adriano, tu é prolixo, você vai falando uma coisa lá, uma coisa cá, mas eu sempre volto no mesmo ponto. Então, ele agora tá falando de falar das ervas. Tô sumindo agora. Porque o Rodrigo, ele é um filho de Ogum, ariano, impaciente. Então, ele vai sempre falar assim, pô, meu, vai lá, você tem que fazer, e fala logo da erva. A erva serve para estabelecer uma relação sua com a natureza. Cada uma tem uma potência, vai trazer uma potência energética, magnética, vibratória, e eu estou colocando as ervas no mesmo caminho das sementes que nós usamos aqui para os nossos colares, no mesmo caminho do som. Por isso que eu falei do som, que eu falei das guias, eu estou falando das ervas. Porque não é um elemento isolado, Rodrigo, Paedio, Vilela. Entendi. Turma, não é um elemento isolado, tudo está ligado. Né? Então, para que uma erva responda vibratoriamente, não basta ela estar lá na sua casa e falar, legal, eu vou lá no Garden, vou comprar lá um vaso com arruda e vou colocar na minha casa. A arruda vai desempenhar uma função protetora. Mas eu coloquei intenção. Energeticamente falando, nós precisamos colocar uma determinação. A intenção de você colocar é a ideia de você pôr ali, né? Eu preciso colocar isso de alguma forma para funcionar. Esse pôr para funcionar foi o que o Rodrigo falou, que a guia dele está rezada. Entendi. Né? Ele falou, a minha... Se não é só um objeto. Se não é só um objeto. Se não é só uma planta. Exato. Essas nossas guias aqui não estão... É só um som que você está fazendo. Elas estão rezadas. O que é a reza? Ela tem uma imantação. Ela pode ter ido a um ponto de forças, como nós chamamos os locais da natureza, a mata, a terra da mata, né? O próprio ambiente, uma cachoeira, a beira d'água, a beira de um rio, né? O alto de uma pedreira, e nós, são pontos de forças. A encruzilhada também é? A encruzilhada também. Porque é um cruzamento... Que é a convergência dos caminhos. É a convergência, o lugar é o ponto de união dos caminhos. Então você chega por um caminho e tem várias opções, ou vem de várias opções e tem um único caminho. Cemitério é um ponto de forças, campo da transformação, campo telúrico. Entendi. Né? E cada orixá associado a um desses pontos de força. Isso não quer dizer que Xangô more na pedreira. Você vai chegar lá na pedreira, tem um Xangôzão lá, né, o guerreirão com os machados na mão em cima da pedreira. Não, pedreira é um elo entre nosso meio humano, nosso meio material humano e o meio espiritual, divino, natural. Que separa o espiritual do físico. Em alguns lugares essa membrana é muito mais fina. Perfeito. E mais fácil de você fazer essa ligação. Perfeito. E de uma forma... entender como portais, né? Portais naturais. Vórtices. Exatamente. Então, de uma Acabei forma... de Sandman agora, que tem um vórtice, né? Pô, muito legal. Legal pra caramba. Tem um vórtice do sonho, entendeu? Então, de uma forma respeitosa, regrada, há regras para isso, né? Entendi. O Paed falou bem, né? Nós vivemos sob regras e as regras nos protegem. Pegando o gancho lá de trás de levar flores para Iemanjá no Réveillon, é muito comum a gente ver as pessoas chegando lá, né? Na beira da praia, barquinho, pega uma eu não trouxe flor aqui, mas a pessoa pegar uma rosa branca e chegar lá e falar: Toma aí, Mãe Iemanjá. Dá pra a gente imaginar, Mãe Iemanjá? Tá, peguei. Vai, Tafarel. Seu pedido eu vou atender. É um Ou ela pouco joga diferente. de volta, passa uma criança, pega e leva pra mãe. É um pouco diferente a pessoa ir lá, pegar umas pétalas de flor, colocar na palma da mão, esperar vir aquela onda e de coração ali ela respirar e... Em nome de Deus, meu divino Pai Criador, em meu nome eu clamo a sagrada Mãe da Vida, Mamãe Iemanjá. Talvez eu não saiba rezar igual os umbandistas, igual os candomblecistas, eu não sei fazer aqueles cantos em Yorubá, mas eu venho aqui de coração. Uma vez eu fui num terreiro e escutei o pessoal cantando lá, um canto lindo de Mãe Iemanjá, que dizia assim: Iemanjá, rainha das ondas, sereia do mar, como é lindo o canto de Iemanjá. Só lembro essa parte. Então eu não sei como me dirigir, mas eu venho aqui onde eu sei que eu vou encontrar a Mãe da Vida,
e peço a vossa bênção, a vida na minha vida. Então é isso, a Umbanda ensina esse relacionamento com o divino, com o sagrado, através do orixá, através do sentido, através da vibração do canto, através da erva. Mas eu acredito que mesmo que você não tenha nenhum desses elementos, ainda é possível essa Claro, relação. sem dúvida, porque a relação está Dentro. com a gente. Né? A oferenda, ela estabelece uma ligação. Ela estabelece uma ligação ali permanente. Na Bíblia aparece como holocausto. O que a palavra holocausto na Bíblia é oferenda. Né? Oferenda. Nós não temos o hábito, por exemplo, se permitir, não sei se aqui dá, a gente fechar o nosso encontro com uma oferenda. Não, mas tá longe ainda, calma. Eu sei. Eu não tô falando de agora. Na hora que a gente fechar com uma oferenda. Podemos fazer uma oferenda, Lene? Uma oferenda de defumação. A gente queimar. Não vai matar ninguém. Não. Né? Porque a gente não. Nem botar facão, fogo, o né? facão tá guardado lá. Nem botar fogo, né? E nem botar fogo. Mas dos arquétipos, então, como que a gente explica isso? Ai, sincero, esse homem é chato. Nossa, deixaram ele falar por mais do que 2 minutos. É aquela coisa, deixa a pessoa falar. Ela vai se revelando. Nossa, que homem chato. Eu quase dormi aqui, imagina o curso dele. Tá bom, mas ele falou coisas interessantes, sim. Não falou que ele falou coisa. A forma que ele fala me dá sono. Não é legal. Mas tudo que ele falou eu já refutei outras horas. Nos outros áudios. Nos outros reacts. Não vou me repetir. Falacista. É muita coisa que. É muito espiritualizado, é muito universalista, é muito senso de pertencimento, que tudo eu posso, tudo é meu, tudo me representa. Então, assim, é muito distante da realidade, né? Só tem uma coisa no começo que ele fala assim, nós podemos usar a roupa que queremos, né? Aí ficou aquela coisa meio estranha, né? Acho que o Vilela até colocou um pé atrás, porque essa semana já saiu um caso de racismo, né, no programa dele. Acho que ele não quer outro, não. Não queria, mas esse vídeo é de antes disso. Mas de qualquer forma ele tenta falar que você pode usar, né? Você pode usar, mas assim, não é... Quando o Dr. Edio, ele fala que ele não pode usar a roupa que ele quer, porque ele tá falando lá como pessoa preta, ele não pode usar a roupa que ele quer. E as pessoas fazem, sim, comentários maldosos e até ali atacam ele. Mas o outro rapaz, qual é o nome dele? O Adriano, com certeza, ele pode colocar a baiana que ele quiser, pode colocar um aquário na cabeça com 3 peixinhos dourados e falar que é Mamãe Oxum, que ninguém vai estar nem aí pra ele. Olha pra ele. É sobre isso que o Dr. L tava falando. A gente não pode escolher a roupa que a gente quer. Qualquer outra pessoa poderia, mas a gente não pode. Mas tá bom. Espero que tenham gostado. Pra mim foi o pior corte até agora, que ele é muito chato. Mas tá bom. O próximo vai ser melhor, que vai falar de arquétipos, né? Logo que eu não refutei nada agora, mas acho que no arquétipo acho que sim, porque tem uma coisa que eu odeio. É arquétipo de orixá. Colocar o orixá numa caixinha que não... de fósforo. O orixá é muito maior do que isso. Mas vamos lá. Comenta, compartilha. Tudo de bom pra vocês. Até o próximo.